No início, o mundo estava em silêncio, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio da alma vazia, da esperança esquecida, do coração cansado. As cidades continuavam acesas, os homens seguiam correndo, mas por dentro, muitos já estavam prostrados. Caminhavam com os ombros baixos, carregando fardos invisíveis, sorrisos falsos, alianças quebradas, orçamentos curtos, fé rachada. Ninguém via, mas a dor estava lá. E no meio desse deserto de concreto e confusão, uma voz começou a ecoar. Uma voz que não pedia permissão. Ela vinha como trovão sobre a rocha, como fogo sobre palha seca, como o rugido de um leão. Ela dizia: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Mas quem ouviria? Quem ainda crê que Deus fala? Quem ainda crê que Deus age? Muitos não esperam mais nada, nem pelo próximo dia, nem pela própria alma. Desistiram de lutar, mas nem percebem que estão se rendendo ao lado errado da guerra. A verdade é que o mundo já não precisa de mais um discurso motivacional. O que ele precisa é de um chamado eterno. Não precisa de aplausos humanos. Precisa de arrependimento genuíno, porque há uma glória que está por vir. Uma promessa feita por um Deus que nunca mente. Uma palavra que corta mais do que espada alguma. E essa palavra está viva. Ela chama o fraco para a guerra, o quebrado para a restauração, o morto para a vida. Essa é a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E assim se inicia o tempo do despertar. Porque quando Deus fala, o universo inteiro se curva, e nada mais permanece do mesmo jeito. Nada. O corpo segue, mas a alma grita por socorro. Existe um tipo de cansaço que ninguém vê. Não tem olheiras, nem febre, nem atestado. Mas pesa, esmaga, paralisa. É o cansaço de quem acreditou demais e foi decepcionado. De quem orou e pareceu não ter sido ouvido. De quem jejuou e ainda assim caiu em tentação. É o cansaço de quem prega para os outros, mas já não escuta a própria consciência. De quem se levantou tantas vezes que agora tem medo de levantar mais uma. Deus não ignora esse cansaço, mas Ele também não passa a mão na cabeça do desobediente. Porque o que muitos chamam de cansaço, Deus chama de distância. Distância da verdade. Distância da palavra. Distância do temor. Quantos vivem como se Deus fosse um serviço de emergência? Chamam quando precisam, esquecem quando estão bem. Mas o resultado disso é claro: uma vida vazia, sem direção, sem fôlego. Não faltam palavras bonitas, faltam joelhos dobrados, faltam noites em claro clamando por misericórdia, faltam vidas santas. O mundo celebra a força exterior, mas o reino de Deus valoriza a rendição interior. Quem está cansado? Quem tropeçou? Quem está prestes a desistir? A quem você entregou sua esperança? No que você tem confiado? Sua força vem da sua estratégia ou da sua presença? Perguntas que queimam, perguntas que expõem, mas também perguntas que libertam. Porque só reconhece que está cansado aquele que tem coragem de admitir: estou longe da fonte, e se você está longe da fonte, está perto de secar. Mas a boa notícia é: quem reconhece que precisa de Deus, já começou a voltar para o caminho. E essa é a porta para o próximo passo, porque antes que ele renove as suas forças, ele vai quebrar o seu orgulho. Há momentos em que a noite parece não ter fim, o coração abafado, o futuro embaçado, o céu fechado. A promessa existe, mas não se enxerga. Foi falada, foi escrita, mas parece distante demais para tocar. O povo de Israel sabia bem o que era isso: exílio, derrota, opressão. O povo escolhido estava disperso. O povo separado agora se misturava aos impíos. Quem antes tinha altar, agora construía prisões. Quem antes adorava, agora apenas tentava sobreviver. Assim também está a alma de muitos hoje, não construindo sonhos, mas reparando ruínas.
não erguendo a fé, mas colando os cacos. E no meio disso, a dúvida sussurra: onde está Deus agora? E é exatamente aqui, nesse lugar onde tudo parece perdido, que Deus começa a agir. Mas Ele não vem como esperam. Não vem com espetáculos. Não vem com promessas instantâneas. Ele vem com uma palavra. A promessa de Isaías 40 não é para os fortes. É para os que esperam. Não é para os que correm. É para os que confiam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas esperar não é passividade. Esperar é resistir. Esperar é crer mesmo quando tudo grita o contrário. A escuridão antes da promessa é o teste supremo. É onde muitos desistem. É onde os fracos voltam para casa. Mas é também onde os remanescentes se levantam. Porque eles sabem, Deus não é um mito. Não é uma ideia. É uma rocha. É um pai. É um fogo. E quando Ele diz que vai renovar, Ele vai renovar. Mesmo que antes disso, Ele precise deixar você esvaziar até o último suspiro da sua força humana. Porque é só quando você para de lutar do seu jeito que Ele começa a guerrear por você. Quando tudo parece silêncio, Deus fala, mas Ele não grita. Ele não precisa. Sua voz quebra cadeias apenas com um sussurro. Seu sopro revive o que estava morto há anos. Isaías 40 não é apenas poesia sagrada. É um grito de guerra. É o estandarte levantado no campo dos abatidos. Dizei aos de coração acelerado: esforçai-vos, não temais. Ele não promete um caminho fácil. Ele promete a sua presença. O Criador dos confins da terra não se cansa. Ele não dorme, não vacila. E é justamente por isso que Ele é digno de confiança, porque enquanto o homem limita, Deus liberta. Enquanto o homem duvida, Deus cumpre. A palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E qual é o propósito agora? Levantar você. Mas não do seu jeito, não com a sua força, porque os jovens se cansam. Os fortes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor, esses renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É uma força que não nasce do músculo. Nasce do espírito. Uma coragem que não se apoia em aplausos. Se apoia na palavra. A intervenção de Deus não é uma fantasia. É um decreto eterno. A palavra que sai da boca dele levanta. Levanta o pobre do pó. Levanta o abatido da angústia. Levanta o justo da queda. Mas antes disso, ela confronta. Porque não há cura sem diagnóstico. Não há restauração sem arrependimento. É por isso que muitos resistem. Preferem o consolo humano ao confronto divino. Mas quem ouve a palavra, quem se humilha sob a potente mão de Deus, esse será exaltado no tempo certo. Não no tempo do ego, mas no tempo do céu. Porque a palavra dele não dá apenas um alívio, ela dá uma missão. Ela levanta para enviar. E hoje ele está te levantando para viver e para obedecer. O tempo da queda passou. Agora é tempo de caminhar com reverência, de falar com temor, de viver com propósito, porque quem foi restaurado não pode mais viver como antes. E é essa transformação que prepara o caminho para a vitória final. A vitória que não é sobre os outros, mas sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre a morte, a vitória que vem do alto. Não são todos que voam. Alguns apenas correm. Outros apenas sobrevivem. Mas Isaías 40 revela um segredo. Há um voo reservado para os que esperam no Senhor. Não é um voo de fuga. É um voo de elevação, de quem aprendeu a ver do alto. Porque os que esperam não são passivos. Eles têm olhos no céu e pés firmes na terra. Eles se movem pela fé. Enquanto o mundo se afoga no imediatismo, os que esperam sabem que o tempo de Deus nunca falha. Eles não vivem por adrenalina, vivem por direção. Não precisam de plateia, têm a presença. A promessa é clara. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é uma renovação qualquer, é uma substituição.
de fraqueza por poder, de medo por coragem, de desânimo por propósito. Eles voam como águias. E por que águias? Porque a águia sobe enquanto todos descem. Ela encara a tempestade de frente porque sabe que acima das nuvens, o céu é limpo. Assim são os que têm fé verdadeira. Eles não fogem da luta, eles a atravessam, porque sabem que além da tempestade está o trono. Eles correm e não se cansam, porque a corrida deles não é por vaidade, é por obediência. Eles caminham e não se fatigam, porque sabem que cada passo em santidade é um avanço no invisível. Essa é a promessa, uma força que o mundo não entende, uma velocidade que não vem dos pés, mas do espírito. Mas há um pré-requisito: esperar, confiar, submeter. Não há voo sem espera. Não há renovo sem entrega. Deus não compartilha sua força com quem quer usá-la para fins egoístas, mas Ele derrama sobre os que querem glorificá-lo, e esses serão como luzes em meio à escuridão, como colunas em meio ao colapso, porque enquanto muitos vivem para o agora, eles vivem para a eternidade, e essa esperança que os move não é uma ideia, é uma certeza, a certeza de que Deus cumpre cada palavra. E quando Ele diz que vai levantar, Ele levanta. Quando Ele diz que vai renovar, Ele sopra fôlego novo sobre os ossos secos, e esses ossos se tornam um exército, preparado não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. A promessa de Deus não é um prêmio para os que apenas ouvem, é uma convocação para os que obedecem. O caminho não é largo, é estreito, e quem quiser voar como águia precisa andar como servo. Isaías 40 não é apenas conforto, é correção. Preparai o caminho do Senhor. Não é apenas um anúncio, é uma ordem. Endireitai as veredas, removam os obstáculos, que todo vale seja levantado, e todo monte abatido. Santidade não é uma opção, é um chamado, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não se trata de aparência, trata-se de essência. Deus não se impressiona com o que fazemos em público, mas com o que vivemos em secreto. A santidade não se mede por regras humanas, mas por obediência à verdade. E essa verdade nos confronta. Você tem vivido como alguém que espera no Senhor? Ou tem corrido atrás do vento? Você tem buscado agradar ao Criador? Ou aos olhos humanos? O caminho da santidade exige renúncia, não para merecer a salvação, mas porque foi salvo. É uma resposta ao amor, não uma tentativa de comprá-lo, e é nesse caminho estreito que se encontra a firmeza, porque quem anda na santidade não é abalado pelas tempestades. Ele pode até ser ferido, mas não cai. Pode até chorar, mas não volta atrás, porque ele sabe, a estrada que leva ao Messias não é pavimentada com aplausos, mas com sacrifício. E ele andou nela primeiro, pisou na dor, sangrou na cruz, para que hoje você pudesse caminhar em vida. Santidade é separação, não isolamento, mas distinção. Luz não negocia com as trevas, justiça não se mistura com engano, e o que Deus busca não é perfeição humana, mas rendição total. Corações quebrantados, espíritos que tremem diante da sua palavra, esses são os verdadeiros adoradores, esses são os que permanecem firmes até o fim, porque não basta começar, é preciso permanecer, e quem permanece verá a glória do Senhor.